Hoje a minha contribuição ao curso de vocês é falando sobre a história da evolução da surdez. Como que a família, como a sociedade tratavam os surdos naquela época. Surdo na Idade Média, histórias entre 476 depois de Cristo a 1453 aproximadamente. A surdez ela era entendida como déficit de inteligência. Não era somente a surdez, era junto um déficit de inteligência. Portanto, em cada país se tratava os surdos de maneiras diferentes. O Egito, por exemplo, os surdos eram adorados como se fossem deuses. Na China, eram lançados alto mar. Eles levavam surdos de navio e jogavam em alto mar. Em Roma, não podiam ser... em Roma, os surdos eram tratados como se eles fossem realmente excluídos da sociedade. Eles não podiam celebrar contratos, possuir propriedades. Eles eram privados dos seus direitos básicos. Prestavam serviços a cortes, como pajens das mulheres e como bobos. Na Idade Moderna, surgiu Pedro Ponce de Leão, que é um monge católico nessa época. Ele se dedicou grande parte da sua vida ensinando filhos de famílias nobres, filhos surdos de famílias nobres. E, portanto, os surdos pobres, eles eram jogados em asilos. E esse asilo era tudo misturado, crianças e pessoas deficientes, pessoas doentes mental. Então era como se fosse um lixo humano. Na Idade Moderna surgiu Charles Michel Lepier, um monge francês que dedicou-se à salvação dos surdos. E em 1750 fundou um abrigo na década de 1760. O seu abrigo tornou-se primeira escola de surdos a nível mundial, aberta ao público. E é muito interessante porque o Lepier, ele não somente se dedicou aos surdos pobres, como também abriu um espaço para que todas as pessoas viessem aprender com ele. Pessoas como professores, diretores de escola, pessoas interessadas na deficiência. E lá ele formava professores para o mundo inteiro. Na Idade Contemporânea, a partir da Revolução Francesa, em 1789, apareceu Alexandre Graham Bell. Alexandre, ele foi um cientista que inventou e fundou a companhia telefone Bell. Ele casou com uma surda e era filho de surda, portanto ele negava a surdez. E ele foi um grande repercussor na época no Congresso de Milão, um congresso onde reuniu todos os professores para falar sobre a língua de sinais. E ele dizia naquela época que os surdos não poderiam casar com surdos, porque os surdos teriam que falar. Portanto, por conta dessa influência dele no congresso de professores, ele favoreceu dizendo que todas as escolas teriam que abominar a língua de sinais. E naquela época foi muito difícil para os surdos, porque eles não podiam sinalizar em corredores, na escola, na casa. E existe aí relatos de que professores prendiam as mãos, existia aí uma situação de que toda uma situação que os surdos não poderiam sinalizar. No Congresso de Milão, na Itália, em 1880, com a influência de Bell,
A conferência chegou à conclusão que todos os surdos deveriam ser ensinados pelo método oral puro. Ninguém mais poderia sinalizar. E para eles foi muito difícil, porque a primeira língua dele é a língua de sinais. Para quem assistiu o filme da Helen Keller, é muito comum a surdez de uma criança não ser notada, mesmo com pais inteligentes e cultos. A surdez, por sua vez, em muitos casos, os pais se afastam emocionalmente dos seus filhos porque não sabem como lidar com a situação. Eles não sabem, o fato dele não ouvir, eles pensam que o carinho, a carícia, eles não vão entender. E a falta de informação clara, a generalidade interpretativa, a má informação por parte dos profissionais produz na família sentimentos de angústia e períodos de conflitos. Os pais, nesse momento, eles ficam muito perdidos, eles precisam muito da direção de profissionais. A família, nesse momento, ela vai precisar percorrer em direção à aceitação. Mas de que jeito, né? Essa aceitação, ela vai ser transformada, ela vai ser reorganizada, assimilada para poder elaborar uma vida nova com o seu filho, uma postura nova com o seu filho deficiente. E para isso, a mãe, a família, a escola vai precisar entender que existem duas culturas, a do surdo e a do ouvinte. É importante ressaltar que a socialização, o uso espontâneo de sinais, as crianças passam a construir brincadeiras, conversas, aprendem a se expressar seus desejos, sentimentos, necessidades, interagindo com todos e com todo mundo ao seu redor. Então, mãe, professor, não se preocupem. A criança, ela se desenvolve quando ela está no meio social, quando ela está no seu grupo, quando ela está brincando, interagindo com outras crianças. Então, pais, fiquem bem, porque as escolas oferecem profissionais especializados para oferecer todo um conforto e tirar todas as dúvidas que vocês queiram com eles e com seus filhos. O português, ele se torna, portanto, a L2, que seria a segunda língua. Então, entra aí o bilinguismo. A criança aprende a língua de sinais e o português, tornando-se uma escola bilíngue. Os anos pré-escolares são importantíssimos para a aquisição da competência linguística da criança. Então, a dedicação nesses primeiros anos é fundamental. E reforçando a aula de hoje, a sala de inclusão, de acolhimento, amadurece muito o deficiente. Quando você vê um surdo que não tem nenhuma língua, que não tem a sua língua L1 desenvolvida, e olha um surdo com a língua já inserida, você vai perceber que ele é uma pessoa altiva na sociedade. E reforço também que a rede de apoios vai contribuir muito com o surdo e a sua família. A família precisa se envolver com outras famílias, se envolver interagir com professores surdos, com professores, com intérpretes, porque eles vão trazer para vocês, eles vão ajudar a mostrar um caminho mais suave para a família. E quando a família interage com outras famílias, eles ali edificam seus problemas e eles aprendem uma com as outras, fortalecendo em todas as etapas da sua vida, na organização de acordo com cada significado. Eu tive uma professora, agradeço, e na sua tese ela
coloca que nós somos seres em relação. Nossa identidade ela é construída socialmente. Portanto, o surdo precisa viver nesse mundo, nessa comunidade. A família precisa também estar junto nessa comunidade. Agradeço mais uma oportunidade de estar aqui e espero ter contribuído com o curso de vocês. Obrigada.